Fala galera, professor Francisco Ataíde aqui para mais um vídeo nosso aí do nosso curso Repertório Único, né? Preparando aí para as redações do Enem e dos vestibulares em geral. Bom, vamos nós aqui, vamos construir juntos. Olha só, recentemente eu gravei um vídeo, coloquei lá no canal, dando alguns fundamentos teóricos, né, do pensamento de Émile Durkheim, um dos pilares da sociologia clássica. Pois bem, e como a gente usaria, e de um modo mais específico, como nós usaríamos, né, essa sociologia, esse pensamento de Durkheim na redação do Enem? O que tem lá em Durkheim que poderia nos ajudar a melhorar o nosso repertório ou até em outros aspectos que eu comento já já? Então veja só, nós vimos que Durkheim é um pensador positivista, foi influenciado por Augusto Comte, é um pensador que foi um crítico do pensamento marxista, né? Não concordava com aquelas ideias, seguia mais a linha do mecanicismo, do evolucionismo, a linha positivista propriamente dita, né? Que confia na razão e na ciência para explicar a realidade. Então, por exemplo, esse já é um ponto, né? O pensamento de Durkheim é baseado no positivismo e o positivismo é baseado no cientificismo, ou seja, na confiança do poder da ciência, no poder da ciência em explicar e resolver problemas, tá? Pois bem, esse já seria um ponto aí que você poderia usar o pensamento de Durkheim. Mas pensando assim, em categorias, vamos trabalhar com categorias. Olha só, eu estou dizendo a vocês que um dos aspectos aí, olha só, que nós poderíamos destacar seria o funcionalismo, tá? O que é o funcionalismo? O funcionalismo, veja só, é o método sociológico proposto por Durkheim para entender a sociedade, para compreender os problemas sociais e, quem sabe, propor solução. Propor solução, a conexão aí, ó, competência 5, a gente tem que propor solução concreta para os problemas sociais. Então, veja bem, o método, vou botar bem aqui, ó, o método sociológico de Émile Durkheim, o método sociológico de Émile Durkheim, que é o método do funcionalismo, ele pode nos servir lá no trabalho da redação do Enem com a competência 5, que, né, nos cobra uma proposta de solução concreta para os problemas sociais. Esse método de Durkheim visava exatamente isso, não só compreender, explicar os problemas sociais, mas propor solução para esses problemas, tá? Então, como funciona o método? Se você entender isso, você vai poder usar lá, aplicar, veja bem, inclusive nos dois aspectos, como repertório também. O método funcionalista consiste em compreender, vou botar bem aqui, ó, compreender, como o nome já sugere, né? Compreender a função. Compreender a função social. Veja bem, agora vem talvez o mais importante. Compreender a função social de grupos e instituições sociais. Compreender as funções sociais de grupos e instituições sociais. Olha só, lá na competência 5, a gente não precisa, né, discriminar os agentes que seriam responsáveis pela operacionalização das soluções que nós pensamos. Pois bem, quando Émile Durkheim propõe um estudo da função, daí o nome funcionalismo, vejam, da função de quem? Dos grupos sociais, dos grupos. Você poderia pensar aí, ó, a família é um grupo social. Então, segundo Émile Durkheim, a família tem funções a cumprir dentro da vida em sociedade. Outro, a escola. A escola, sendo um grupo social, né, aí de outro nível, mas também vai servir, tá? Amigos, inclusive que você faz lá, porque na escola você tem o grupo de amigos da escola, né, de colegas de trabalho, dos funcionários. Então você tem vários grupos dentro da escola. Mas família, escola, amigos, por exemplo, grupos de vizinhança. Então, colegas de trabalho, grupos lá de trabalho. Então aqui você pode abstrair, né,
Trabalho. Aí você já poderia abstrair algumas coisas. Mas eu acredito e quero chamar a atenção de vocês para a questão das instituições sociais. Perceber no papel, na função das instituições sociais, tá? Como estas podem colaborar com o processo de resolução, de operacionalização das soluções para aquilo que nós problematizamos na redação. Então, por exemplo, agora a gente destaca aqui, ó, família, detalhe, professor, a família não é um grupo social? A família é tanto grupo quanto é instituição social. Lembra que existe uma definição de família na lei brasileira, na Constituição brasileira tem lá a definição de família. Inclusive é um aspecto discutível que a gente vai ver num outro livro, num outro vídeo, desculpa. Livro também, quem sabe. Então, a família, a escola também é instituição social, tá? A escola, como nós conhecemos, né, essa é uma instituição formal, legalmente estruturada, tá certo? Então, família, escola, olha só, as instituições religiosas, que a gente vai colocar aqui como igreja, mas para tratar genericamente, o Estado, as empresas, as organizações não governamentais, tá certo? Então veja só, nós temos aqui, né, uma lista de instituições sociais que podem e devem estar diretamente ligadas à solução ou às soluções para aquilo que a gente problematizar eventualmente na redação, percebe? Então, ó, eu consigo usar o pensamento de Durkheim a partir do método funcionalista. O que ele diz com o método sociológico do funcionalismo? Que todo grupo e instituição social ele possui funções a desempenhar para garantir a harmonia, a ordem, o equilíbrio social. Tanto que ele propõe o conhecimento acerca dessas funções dos grupos e instituições, por quê? Porque a partir daí ele vai dizer, aquilo que estiver desordenado, desorganizado, você consegue reestruturar. Então eu só consigo reorganizar e reestruturar a sociedade se eu reconhecer qual é a função, qual é o papel, qual é o lugar de cada grupo e de cada instituição na sociedade. Perceberam? Então você vai poder usar esse pensamento, essa teoria do Émile Durkheim, o método durkheimiano, vejam, e não é um conceito qualquer, é o método, é a proposta metodológica de estudo da sociedade e dos problemas sociais. Entenderam? Então isso aqui, ó, já dá uma base muito legal para vocês trabalharem aí o pensamento de Durkheim, tá? Mas tem um outro conceito, uma outra categoria que eu quero trabalhar com vocês também, que é muito importante. Vejam só. Bom, beleza, galera. Então, o outro conceito, né, que eu tinha falado do Durkheim, que eu precisava conversar com vocês, explicar para vocês e mostrar aí essa conexão em relação à redação, é o conceito de anomia social. Veja bem, esse conceito de Émile Durkheim ele é um conceito meio coringa, que vai dar para vocês utilizarem aí, né, sob muitas perspectivas. O que acontece? Anomia social, veja bem, esse A aqui, né, tá no sentido de, tá como prefixo utilizado no sentido de ausência, negação, ausência. Nomia, né, aqui, ó, de nomos, que significa governo, tá? No sentido de direcionamento, de orientação. Então, anomia é uma espécie de ausência de governo, tá? Olha só, é uma espécie de, ó, desgoverno, falta de orientação, tá? Nesse caso, especificamente falando de quê? Da sociedade. Então, veja bem, o conceito de anomia social, segundo Émile Durkheim, é, na verdade, um estado social, um cenário social, um estado social de desorientação. Desorientação. É um estado de desgoverno. Desgoverno, tá?
nas palavras de Durkheim, é um cenário de afrouxamento das leis. Afrouxamento das leis, onde há afrouxamento das leis, né, um relaxamento, uma fragilização na questão do cumprimento da lei, do respeito às leis. Então, o estado de anomia social, ele é um estado onde os indivíduos, eles desrespeitam com relativa facilidade e naturalidade as leis, as regras, né, que estruturam, né, que organizam a sociedade. Por que isso acontece? Ora, existem determinados fatores, segundo Emile Durkheim, que produzem estados sociais de anomia, de desorientação, de desgoverno, onde as leis são afrouxadas, descumpridas com relativa naturalidade. Por exemplo, todo tipo de crise, crises, por exemplo, uma crise econômica. Uma crise econômica deixa a sociedade desorientada, sem saber exatamente o que fazer. As pessoas ficam com medo, né? Não sabem se compram, se vendem, se guardam dinheiro. Geralmente aí vem, junto com essa onda de crise econômica, vem desemprego, sabe? As pessoas ficam meio sem perspectiva, não sabem quando as coisas vão voltar ao normal. Às vezes o próprio Estado, o próprio governo não sabe exatamente como orientar as pessoas em relação a essas angústias produzidas por isso. Então, uma crise econômica, ela gera um estado de anomia social, porque deixa as pessoas meio sem saber o que fazer. Outra coisa, uma crise ambiental, uma crise, uma catástrofe ambiental. Por exemplo, tornados, né, furacões, tsunamis, né, que devastam cidades e deixam as pessoas completamente à mercê da própria sorte. Tá? Principalmente em estados onde a sociedade já não tem um aparato, né, infraestrutural viabilizado pelo próprio Estado, a sociedade fica completamente desorientada diante de uma crise. Tá certo? Agora, claro, tem que ter um pouco de cuidado com isso. Por exemplo, um tsunami na Indonésia provocou um caos absurdo. Um tsunami de mesma proporção no Japão matou muita gente, mas já não produziu caos, desordem, né, desregramento. Por quê? Aí é um outro tipo de sociedade, um outro tipo de cultura. Então veja, o fato de uma catástrofe ambiental ser capaz de produzir anomia social não quer dizer que toda catástrofe ambiental produzirá, porque depende também da sociedade que a gente está tratando aí, tá certo? Crise econômica. Há sociedades que vão, né, quebrar, que vão se desorganizar, se desorientar, e outras que vão conseguir achar o caminho. Então percebam que o fator por si só, ele não produz o resultado, ele depende também das condições sociais. Um terremoto que atingiu o Haiti, né, um país já muito pobre, já com muitas necessidades, muitas carências, socioeconomicamente é devastador. Mas esse mesmo terremoto num país rico, né, de população, sabe, sociedade desenvolvida, estruturada, que é capaz de se recompor muito rapidamente, não produz o mesmo efeito, o mesmo impacto, tá certo? Por exemplo, essas crises institucionais, vou colocar aqui, crises institucionais. Por exemplo, crise do Estado, né? Quando o Estado entra em crise, por exemplo, na Venezuela, você tem uma crise do Estado que acaba gerando um estado de crise, né? Ou seja, a população venezuelana fugindo para qualquer lugar do mundo, tá? Se refugiando em qualquer lugar, porque não tem condições mínimas de sobrevivência. Então, vejam que há muitos fatores que produzem estados de anomia social. A crise institucional, por exemplo, greve, né, da força ostensiva de segurança pública, por exemplo, uma greve na polícia, gera, né, no Brasil a gente tem visto, apesar da legislação não assegurar,
Mas a gente sabe que acontece, né? Os profissionais da segurança pública, no caso da polícia, acabam fazendo manifestação, paralisação, para tentar conseguir lá determinadas necessidades, satisfazer, né? Determinadas necessidades, vantagens financeiras, salariais, condições de trabalho, segurança e tudo mais. Então, quando a polícia faz uma paralisação dessa, onde a criminalidade fica à vontade para tomar conta da sociedade, o que a gente vê acontecer toda vez? Dispara o número de crimes, o número de homicídios chega a uma coisa absurda. Tá? Por quê? Porque a instituição, aí no caso o Estado, está deixando de cumprir o seu papel. Então, sempre que isso acontece, nós teremos estado de anomia social. Então, vejam, o conceito de anomia social, a título de redação, você vai poder utilizá-lo toda vez que você tiver qualquer circunstância de desgoverno, desorientação. Por exemplo, hoje, vamos pegar um exemplo concreto. Nós estamos vivendo uma situação aí de calamidade pública na saúde, uma crise sanitária. Por quê? Por conta de um vírus que tem uma capacidade, de transmissão altíssima, que transformou a vida do planeta Terra. Então nós estamos passando por uma pandemia, mais uma da nossa história, estamos vivendo um estado de pandemia. E vejam, enquanto a pandemia está acontecendo, as pessoas adoecendo, morrendo e etc., você tem de um lado os cientistas dizendo como devem ser os procedimentos, qual deve ser o comportamento da sociedade, como os estados devem lidar, como os governos devem operacionalizar esse contexto de crise, de enfrentamento da pandemia. E por outro lado, você tem ideologias políticas combativas, por exemplo, negacionistas em relação àquilo que a ciência está dizendo. Então imagine vocês, a pessoa comum lá está em casa, morrendo de medo de tudo que está acontecendo, aí ouve o cientista dizendo, esse remédio bem aqui não serve, não produz resultado. Aí do outro lado ele vê lá um político dizendo, não, esse aqui serve sim em outros países, é uma questão, sabe? As pessoas perdidas, desorientadas, desgovernadas. Tá? O enfrentamento desse de crise, ele exige união dentre as forças que têm o poder de combater uma situação dessa. A própria mídia, o papel da mídia, por exemplo, há uma linha muito tênue entre a informação e o esclarecimento acerca do que está acontecendo e a difusão do pânico, entendem? Então, se você difunde o pânico, as pessoas ficam completamente perdidas, desorientadas, desgovernadas, sem saber exatamente o que fazer. Então, o estado de anomia social, o conceito durkheimiano, categoria durkheimiana, serve para você utilizar para inúmeras problemáticas sociais sobre as quais você precisa falar. Tá bom? Beleza. Então esse aqui é um conceito, dos conceitos, a Durkheim tem muitos conceitos muito bons, mas para usar em redação, esse aqui é um conceito coringa, tem muita força, vocês vão poder usar em diversas circunstâncias, desde que tenha contexto com a sua tese, no sentido de demonstrar que as coisas estão desorganizadas, desestruturadas, e aí, a partir desse conceito, você poder então dar uma consistência teórica, científica para o seu texto, ao mesmo tempo que trabalhe o seu repertório. Beleza? Abraço, espero que tenha servido mais esse vídeo para vocês e até o nosso próximo vídeo.